Fala comigo, família Alviverde, tudo bem com vocês? Vamos estar trazendo tudo aí dessa rodada, uma rodada maluca, onde o Palmeiras tem que agradecer aí o Vasco da Gama de fato, porque o Flamengo poderia colar de vez ali, né? Criar uma tensão ainda maior do que já viu o Palmeiras, devido ao baixo desempenho do futebol, mas o Vasco conseguiu ali, né, buscar um empate, saiu perdendo por 2-0, foi buscar um 2-2 contra o Flamengo. Isso aí não é fácil, então a gente sabe a importância desse resultado, de frear ali o time do Flamengo, para dar tempo do Palmeiras se ajustar, o Abel achar soluções aí que a torcida tanto cobra, e aí voltar a ser aquele time imbatível que a gente pode confiar, né? Vamos estar reagindo à mídia aí, vamos estar reagindo os flamenguistas revoltados, depois a gente volta com mais notícias e tudo aí do Verdão. Brasileirão, rodada importante, hein? O Palmeiras empatou, mas o Flamengo também empatou, ou seja, o Flamengo perdeu uma grande chance de chegar junto ali do Palmeiras. Vanildo Dali Verdão, ontem eu na hora na narração lá na Flamengo TV, eu falei isso, falei a torcida do Vasco está vibrando e a torcida do Palmeiras também, porque o gol do Hugo Moura, né, foi muito bom para o Palmeiras também, né? Palmeiras e Vasco que tem aí uma parceria, né? Há muito tempo são torcidas amigas e tal, né? E há uma proximidade aí da Leila com Pedrinho e Vasco com Palmeiras. Então ontem foi um gol da parceria Palmeiras e Vasco da Gama. Esse empate foi muito bom para os dois. E vou te falar que foi melhor ainda para o Palmeiras, né? Palmeiras tem que agradecer muito ao Vasco da Gama. Valeu, Vanildo! Palmeiras, 33 pontos em 14 partidas. Flamengo, 27 em 13 partidas. Aí é que tá. O gol do Hugo Moura ontem, a torcida do Vasco comemorou e a torcida do Palmeiras comemorou junto, porque manteve o Palmeiras a 6 pontos do Flamengo. Eles vão se enfrentar no dia 23 de maio no Maracanã. Flamengo tem um jogo a menos e mesmo que o Flamengo não perca, o Palmeiras também não perca e vença esse jogo anterior que ele tem, esse jogo que falta, né, com o Mirassol, o Flamengo iguala aqui em número de pontos o Palmeiras, ou seja, o Flamengo perdeu uma chance realmente de até ultrapassar o Palmeiras nesse confronto do próximo dia 23. Até lá, eles terão aí 2 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Se você tem os jogadores melhores, tanto que você produz mais, você tem que ter o controle do jogo, cara. Você controla o jogo. É que a gente fala do Palmeiras também, muitas vezes. Tem jogadores melhores, a bola é minha, acabou o jogo. Você não vai me atacar. Você não vai finalizar 20 vezes contra mim. Eu não vou deixar, porque a bola vai ficar comigo, eu vou me defender bem, vou ficar com ela e vou levar o jogo até o final. Agora, quando você aceita a trocação, até o Independente Medellín lá do presidente Mamado vai te ameaçar. Porque vai despejar 20 bolas na tua área, uma hora alguém erra. Qual foi o empate mais... Quem teve o empate mais doloroso? Foi o Flamengo que venceu o Vasco por 2-0 e sofreu empate? Foi o Palmeiras que virou o jogo, fez o segundo gol no finalzinho lá do Aras, mão, não valeu, 1-1. Ou São Paulo contra o Bahia, que vencia por 2-1 com 2 jogadores a menos, Lucas fora, não sei o quê, e aí o Rafael dá aquela entregada maravilhosa e o Bahia empata. Bom dia, José Trajano. Bom dia. Bom, seria melhor frustrante, né, para o jogo do Flamengo e o jogo do Palmeiras. Em relação ao jogo do São Paulo, pode ser doloroso, porque tinha 9, o goleiro faz uma lambança no final. Mas foi essa rodada que nós já falamos aí, uma rodada diferente. Esses times que estão lá em cima decepcionaram. Eu gostei muito de uma análise do Mauro, para quando falar do Flamengo, sobre o Flamengo. Daqui a pouco o Mauro vai explicar melhor, você já citou e o Mauro vai explicar. O Palmeiras é curioso. Sabe o que ficou apagado, que seria louvável a gente falar? O retorno do Paulinho. Depois de quase um ano fora sem jogar futebol. Mas ficou apagado, ficou numa dimensão menor diante da frustração do resultado. E, aliás, cá entre nós, o Arias também está jogando pedrinha em santo, hein? Né? E o São Paulo ficou naquela coisa, da frustração também, da decepção, da tristeza, da contusão do Lucas, que eu acho que no momento, eu não sei, para afirmar assim é difícil. Mas é um ex-jogador em atividade diante de tantas contusões seguidas, vai ficar a temporada. Nós estamos em maio, a temporada já acabou para ele, está complicado, pela idade, pela série.
Então, mais uma vez, é uma enquete frustrante, com um cabeçalho que fala. A gente falava cabeçalho antigamente. Não é doloroso, não. Foi frustrante, decepcionante. Doloroso é outro tipo de coisa. Flamengo foi frustrante, porque ganhava de 2-0. O Palmeiras, no jogo, podia ter vencido. Fica reclamando da mão, não foi mão, não sei o quê. Eu não quero entrar nesse mérito se foi mão, não foi mão. E o São Paulo, aí sim, talvez pelo fato de estar segurando a peteca e tomar um gol com o frango do goleiro no finalzinho. Palmeiras e Santos, camarada João Paulo, com essa linda foto de Marlon, que tomou uma caneta do Enzo. Palmeiras e Santos, jogo divertido. Vocês gostaram do jogo, chat? Eu achei o jogo divertidíssimo, achei o jogo alegre, achei o jogo surpreendente, né? Quem esperava que o Santos, no primeiro tempo, fosse amassado por aquele Palmeiras do Allianz, não aconteceu. Palmeiras mostrando ainda algumas costuras, né? Alguns furos. Mas foi um jogo gostoso de assistir. Tem reclamações de falta no início da jogada. Qual é esse início da jogada, né, Chico? Aquela velha discussão, onde ela começa, não é? Mas os dois times reclamaram, tanto num gol quanto no outro. E o critério adotado pelo Klaus, pelo VAR, todo mundo ignorou. Não deram. O Klaus, aliás, estava dando poucas faltas, deixando o jogo correr. E o Santos começou melhor, Edu. Renata, quando a gente fala assim, muitas faltinhas, a gente reclama. Aí quando não marca, também reclama. Então, eu acho assim... Não, mas falta é falta, né? Deveria ser sempre. Mas quando você tem um critério como o Klaus estava fazendo, pô, é isso aí, ó. Não deu a falta, seguiu. Do Santos também foi a mesma coisa. Agora, a gente tem que pontuar, né, a postura do Santos. Eu acho que temos que elogiar, sim. O Santos jogou muito bem, jogou com coragem, jogou de uma forma leve, tocando, envolvendo muito a equipe do Palmeiras. E quando o Palmeiras entra com aquela escalação, até me surpreendeu. Eu falei, pô, fiquei curioso para ver jogar esses caras no meio de campo, né, com o Maurício, né, com o Marlon Freitas, com o Evangelista e com o Andrés. Eu falei, de repente, ganhando o meio de campo, né, espetando o Andrés, chegando mais com o técnico como ele tem, né, quem sabe o Palmeiras possa ter mais jogadas. Só que, infelizmente, não tivemos isso, né, não tivemos profundidade, não tivemos chances de gols, poucas chances de gols. Então, acho assim, o empate foi de bom tamanho e eu acho que o Palmeiras tem que abrir o olho, ligar o sinalzinho de alerta, porque está caindo num momento difícil do campeonato. Gostaria de chamar Francisco Garcia para dar a sua opinião. Para começar por esse lance aí, se você acha que na origem do gol do Santos teve falta, sim. Aliás, são duas reclamadas, né? Sim, primeiro a gente precisa entender que quem estava apitando era o Klaus. E por que isso muda? Porque é o árbitro que talvez mais tenha autonomia para tomar decisões e o VAR não interferir. Como ele está muito próximo do lance, e a gente falou aqui, né, que o Klaus deixou o jogo seguir em vários momentos, pelo critério dele, isso não é falta, para mim é falta. Mas aí você vai naquela ideia do VAR interferir por uma origem do lance, chamado APP, né, se tem uma falta para você anular um gol. Se você perceber, quando a bola está entrando na área, tem um jogador do Palmeiras que ele afasta a bola. Ele afasta a bola e a bola volta para o jogador do Santos. Ou seja, eu acho que é indevido você anular, porque aí você já tinha uma chance do Palmeiras retomar a posse de bola, isso não aconteceu. É muita coisa que acontece depois. Então, eu acho falta. O Klaus mandou seguir e não é a origem do gol por tudo isso que aconteceu depois. Agora, tem a mesma reclamação no gol do Palmeiras, na origem. Também eu quero saber se para você teve essa falta, porque o Santos é que reclama nesse lance do gol do Flaco Lopes. Aí o Klaus já está mais distante, aí ele tem o auxílio do assistente e os dois deixam seguir. Aí é claramente a origem do gol. Só que a gente tem que entender se foi falta ou não. Eu acho falta, mas o Klaus não estava marcando esse tipo de falta. Ele usou o mesmo critério nas duas vezes em que ele foi chamado para os gols. Ele não estava marcando esse tipo de falta. Eu acho falta e, nesse caso, para mim é a origem do gol. Mas como ele estava deixando o jogo seguir, foi muito na conta dele e do assistente. Mas tem um braço do Alan ali que empurra. Agora tem o gol anulado, esse acho que não tem nenhuma dúvida. É um lance que o VAR revisa, vê o toque e não tem o que fazer, né, Rona? Porque ele vai no VAR, né? O VAR chama, acaba mostrando nem pra ele que ela precisaria, né? Porque pega na mão, mas ele não vê, né? A visão dele tá encoberta. Sim. Mas eu tô nessa linha do Chico aí, do Klaus, porque ele não deu qualquer faltinha também. Então, foi para um lado e foi para o outro. Que ele fez da mesma forma. Tanto é que o gol do Palmeiras, do Santos, acaba acontecendo numa jogada que ele poderia dar falta ou pro Palmeiras ou pro Santos ali, porque o lance foi tão rápido e teve chegadas e mais chegadas. Ele não ficou dando faltinha. Então, até aí, tudo bem.
E o Edu foi muito bem em exaltar a atuação do Santos. E acho também importante falar sobre o retorno do Paulinho, depois de tanto tempo, que é um jogador, principalmente agora com a lesão do Vitor Roque, que tem tudo para ser essencial para o Palmeiras. Então é isso aí, família Alviverde. Esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte bacana aí, muito legal. Teve de tudo aí, né, rapaziada? Teve flamenguista revoltado, teve aí tentando achar justificativa para o jogo abaixo do Palmeiras, teve enquete, né? Afinal, 3 empates ali dos times da parte de cima, além do Fluminense que perdeu. Então, realmente uma rodada aí muito atípica, os melhores times do campeonato não conseguindo resultados positivos. Mas, se você for analisar friamente, acredito que o maior beneficiado é o Palmeiras, porque foi o primeiro ali a jogar, empatou, poderia ver ali os seus adversários diretos colando na tabela, se aproximando e, né, tudo ocorreu aí de uma forma que ele não fosse ameaçado hora nenhuma, permaneceu tudo praticamente como estava. São Paulo empatou, Palmeiras empatou, Flamengo empatou e o Fluminense perdeu. Então realmente aí foi uma rodada boa pro Palmeiras, que precisa urgentemente voltar a jogar bem. A torcida cobra demais isso, né, cara? Um empate ali frustrante contra o Santos, mas no final das contas acabou dando sorte ali. Acredito que agora seja a hora, já que conseguiu uma rodada onde teria tudo aí para se complicar, não se complicou, seria a hora do Abel colocar a mão na consciência e tentar achar bons caminhos, boas soluções para esse time desempenhar um bom futebol. Cara, não dá para entender um elenco como esse aí jogando futebol tão abaixo como esse do Palmeiras. Assim, não tem parte física, como gostam de falar, não tem parte física ainda, meio de temporada, vai ter uma parada gigantesca agora, então não tem ninguém dosando também parte física. É simplesmente Abel Ferreira, ele precisa achar essa solução, ele precisa se reinventar, caso contrário vai ficar difícil aí, essa pressão pra cima dele só cresce, né? Mas o corte tá aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram por aqui até agora, dá um likezinho aí pra dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal, hype o vídeo, curte o vídeo, faz tudo isso aí, valeu!